Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Tive um acidente e fiquei cego. Prima dizia que minha irmã e meu noivo estavam tendo um caso e planejavam roubar minha pólice de seguro de $800 mil. Olá, estou preso em uma situação que parece impossível de lidar. Aos 26 anos, passei de ser completamente independente a depender dos outros para tarefas básicas do dia a dia. Ser cego significa que preciso confiar no que as pessoas me dizem, mas continuo questionando as intenções de todos. Meus pais dizem uma coisa, meu noivo diz outra, e minha intuição me leva a pensar em algo totalmente diferente. A pior parte é não poder verificar nada por conta própria. Preciso de ajuda para descobrir quem realmente está cuidando de mim e quem pode estar se aproveitando da minha condição. Alguns dias atrás, minha prima Mega me contou algo que poderia destruir completamente o meu relacionamento. Ela tem sido minha cuidadora principal desde o acidente, que aconteceu há 6 meses, me ajudando com tudo, desde me vestir até preparar refeições. O acidente foi brutal. Eu estava dirigindo para casa depois do trabalho quando um caminhão de entregas avançou um sinal vermelho e bateu no meu carro. Os médicos me mantiveram no hospital por 3 meses, realizando teste após teste. Minha visão foi piorando a cada semana, até que tudo ficou completamente escuro. Minha família me visitava frequentemente, mas Megan foi a única que esteve lá de forma consistente, dia após dia. Essa cegueira mudou completamente quem eu sou. Antes do acidente, eu tinha um ótimo emprego, meu próprio apartamento e estava planejando o meu casamento. Agora mal consigo andar pela minha casa sem esbarrar nos móveis. O que mais me assusta é perder Derek, meu noivo. Estamos juntos desde a faculdade e, apesar dos seus problemas, sempre acreditei nele. Ele teve dificuldades em manter empregos durante seus 20 e poucos anos, geralmente desistindo após alguns meses porque se entediava ou entrava em conflito com os chefes. Seus pais sempre facilitavam as coisas para ele, pagando suas contas, o que não o ajudava a amadurecer. Eu só concordei em me casar com Derek depois que ele mostrou um verdadeiro progresso na vida. Ele finalmente conseguiu um emprego estável em uma empresa de seguros e conseguiu mantê-lo por mais de 1 ano, o que foi uma grande conquista para ele. A mãe dele não ficou feliz com isso. Ela queria que ele assumisse o negócio da família, uma pequena loja de conveniência que estava lutando para se manter. Mas Derek queria provar que podia se virar sozinho. Achei que ele estava finalmente se tornando a pessoa responsável que eu sempre soube que ele poderia ser. Meus pais não estavam convencidos, especialmente meu pai, que queria que eu namorasse o filho do seu sócio. Eu tentei terminar com Derek depois que meu diagnóstico de cegueira se tornou permanente. Achei que ele não gostaria de lidar com uma esposa cega, especialmente porque ele estava apenas começando a colocar sua vida nos trilhos. Mas ele se recusou completamente a me deixar. Ele continuava insistindo que havia passado anos se tornando uma pessoa melhor por minha causa e não iria desistir. Agora, meu pai até ofereceu dinheiro para que ele terminasse o relacionamento, algo que só descobri mais tarde pela minha mãe. Derek recusou o dinheiro, o que surpreendeu a todos, já que ele sempre foi motivado por ganhos financeiros. Antes do hospital foi terrível. Passei semanas me sentindo péssima comigo mesma, convencida de que minha vida tinha acabado. Eu nem conseguia mexer no celular ou assistir TV para passar o tempo. A única coisa que me manteve firme foram as visitas diárias de Derek. Ele me trazia audiolivros, me contava sobre seu dia no trabalho e me ajudava a praticar o uso de outros sentidos. As enfermeiras continuavam dizendo como eu era sortuda por ter um noivo tão dedicado. Minha mãe, no entanto, era cética. Ela notava que ele só visitava durante os horários em que outras pessoas estavam por perto, nunca de manhã cedo ou tarde da noite, quando eu realmente precisava de apoio. Depois de 3 meses no hospital, meus pais queriam que eu me mudasse para a casa deles em Vermont. Eles têm uma casa enorme com uma casa de hóspedes onde eu poderia ficar. Derek imediatamente descartou essa ideia. Ele convenceu a todos de que seria melhor para minha recuperação ficar em um ambiente familiar. Foi então que meus pais sugeriram que Megan se mudasse para a nossa casa. Megan é filha da irmã da minha mãe e trabalha como cuidadora profissional há 10 anos. No início, o arranjo funcionou bem. Megan cuidava das minhas necessidades médicas, Derek ia trabalhar e eu comecei a aprender a lidar com as coisas sendo cega. Inclusive, comecei a trabalhar com um especialista que ensina pessoas cegas a usar computadores. Minha irmã Alice ajudava com os preparativos do casamento. Ela é 2 anos mais nova que eu e sempre foi a mais extrovertida. Enquanto eu estava focada na minha carreira, ela era a borboleta social que conhecia todo mundo. Ter Alice por perto fazia as coisas parecerem mais normais. O planejamento do casamento me deu algo para focar além da minha deficiência. Mega mantinha certa distância durante essas sessões de planejamento. Ela é muito profissional no seu papel como minha cuidadora, provavelmente porque faz esse trabalho desde os 18 anos.
A mãe dela ficou doente quando Megan era jovem, então ela aprendeu cedo como cuidar das pessoas. Diferente de Alice, que sempre compartilha as fofocas mais recentes, Megan só fala quando é solicitada. Uma manhã, enquanto me ajudava a me vestir, Megan disse que precisava me contar algo importante. Isso era incomum, já que ela normalmente mantém as conversas focadas no meu cuidado. Ela mencionou que em seus 10 anos como cuidadora, já trabalhou com mais de 20 famílias e desenvolveu um senso para identificar problemas em relacionamentos. No ano passado, ela até ajudou um de seus clientes idosos a descobrir que o filho estava roubando dinheiro de suas contas. Ela disse que não podia ficar quieta sobre o que tinha notado na minha casa, especialmente porque somos família. Depois de cerca de 5 minutos dela falando de forma vaga, eu a pressionei para ser direta. Foi então que ela me contou que achava que Derek e Alice estavam tendo um caso. Pedi que ela repetisse isso 2 vezes porque eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Minha irmã e meu noivo? O noivo que recusou o dinheiro do meu pai para ficar ao meu lado após o acidente? Parecia impossível. Quando a pressionei por provas, Meg admitiu que não tinha nada concreto. Ela descreveu como eles se encostavam desnecessariamente ao passar pelo corredor ou como Derek tocava as costas de Alice enquanto a ajudava a pegar algo na cozinha. Aparentemente, eles estavam ousados o suficiente para fazer isso até mesmo quando eu estava na sala, provavelmente achando que minha cegueira me tornava completamente alheia. Megan também mencionou ter ouvido sussurros e risadas tarde da noite, quando achavam que todos estavam dormindo. Ela me lembrou de um episódio na semana passada, quando ambos desapareceram por 2 horas, dizendo que estavam indo buscar suprimentos para o casamento. Eu queria descartar completamente o que Megan estava dizendo. Derek tem seus defeitos, é péssimo com dinheiro, ainda joga videogames como um adolescente e não consegue manter o carro limpo. Mas trair com minha irmã? Esse é o mesmo cara que passou 3 anos economizando para o meu anel de noivado, quando poderia ter pedido dinheiro aos pais. Além disso, Alice e eu sempre fomos incrivelmente próximas. Compartilhávamos tudo enquanto crescíamos, desde roupas até segredos sobre namorados. A ideia de eles me traírem parecia completamente insana. Agora, não consigo parar de analisar cada interação entre Derek e Alice dos últimos 4 anos. Eles começaram a se aproximar durante a festa de 25 anos de casamento dos meus pais, onde Derek ajudou Alice com o negócio de buffet dela. Depois disso, eles frequentemente almoçavam juntos quando Derek estava trabalhando perto do escritório dela. Sempre achei que era legal eles se darem tão bem, mas agora me pergunto se perdi algum sinal. Como na vez em que Derek insistiu em levar Alice para casa após minha festa de noivado porque ela tinha bebido demais, mas eles só voltaram 3 horas depois. Ou como Alice de repente começou a aparecer na nossa casa quase todas as manhãs, dizendo que queria me ajudar a me preparar para o dia. Talvez Megan esteja errada sobre tudo isso. Ela só os conhece há 6 meses, enquanto eu conheço Alice a vida inteira. Minha irmã estava lá quando tive meu primeiro coração partido aos 16 anos. Foi ela quem, na verdade, me apresentou a Derek na festa de formatura dela na faculdade. Além disso, Megan vem de uma família cheia de dramas relacionais. A própria irmã dela perdeu o marido para a melhor amiga. Então, talvez ela esteja projetando essas experiências na minha situação. Mas por outro lado, Megan passou mais tempo perto deles nos últimos meses do que eu, considerando que normalmente estou descansando ou em consultas de terapia. Derek e Alice sacrificaram muito para me ajudar após o acidente. Derek aceitou um corte salarial para trocar de emprego e ter horários mais flexíveis para me levar às consultas. Alice colocou o negócio de buffet dela em espera para passar mais tempo ajudando na minha recuperação. Essas não parecem ser ações de pessoas que me trairiam. Mesmo assim, não posso ignorar como o comportamento de Derek mudou ultimamente. Ele não segura mais minha mão com tanta frequência e quando me beija parece apressado. Inicialmente culpei o cansaço de cuidar de mim, mas talvez haja algo mais. A ideia de confrontá-los me deixa fisicamente mal, dependo totalmente deles agora. Derek cuida de todas as nossas finanças, e Alice gerencia meus compromissos médicos quando Megan não está por perto. Meus pais moram a 3 horas de distância, e meus amigos mais próximos se mudaram para outros estados após a faculdade. Ser cego já é isolante o suficiente sem afastar as 2 pessoas de quem mais dependo. Além disso, nossas famílias estão tão interligadas agora. A mãe de Derek já comprou o vestido de mãe do noivo, e Alice está cuidando de todos os fornecedores do casamento por meio de suas conexões no buffet. Postei sobre minha situação em um fórum de apoio para pessoas com deficiência visual, esperando que alguém lá já tivesse lidado com algo semelhante. Atualização 1. Hífen 2 semanas depois. Já se passaram 2 semanas desde que fiz minha última publicação.
Peço desculpas por qualquer erro de digitação. Estou usando um programa de conversão de texto para fala para escrever essas postagens, mas ele não é perfeito. Meu amigo Samuel, do meu grupo de apoio, recomendou um revisor especializado em ajudar clientes cegos, então minhas postagens devem estar mais claras agora. O revisor também, coincidentemente, é amigo do meu oftalmologista, o que se tornou relevante mais tarde. Essas últimas semanas têm sido um pesadelo de paranoia e confusão. Cada interação entre Derek e Alice agora parece suspeita. Na última terça-feira, ouvi eles rindo na cozinha, mas ficaram completamente em silêncio quando entrei. Ontem, Derek demorou 20 minutos para responder quando perguntei sobre o dia dele no trabalho, e Alice mudou de assunto completamente. Eles costumavam responder rapidamente antes do acidente, mas agora tudo parece calculado, como se estivessem verificando um com o outro antes de falar. Quando mencionei isso, Derek disse que eu estava sendo paranoica e que eles só estavam sendo mais cuidadosos com as palavras desde o meu acidente. Essa explicação até faria sentido, se eles não falassem normalmente quando acham que estou dormindo. Megan tem sido meus olhos nessa situação, literal e figurativamente. Ela observa Derek e Alice sempre que pode, mas é complicado, já que ela precisa me ajudar com praticamente tudo. Ela me leva à fisioterapia 3 vezes por semana, me ajuda a tomar banho e auxilia nos meus exercícios. O único momento em que ela não está comigo é quando estou dormindo, ou quando Derek insiste em me ajudar. Ela disse que pegou os dois discutindo em voz baixa na garagem na semana passada, mas eles alegaram que estavam falando sobre os arranjos de mesa do casamento. A parte estranha é que já finalizamos o design dos arranjos no mês passado, durante minha última consulta médica. Meu oftalmologista mencionou algo interessante durante essa consulta. O dano aos meus olhos não é tão permanente quanto inicialmente acreditavam. Existe um procedimento cirúrgico que poderia restaurar cerca de 75% da minha visão, mas é extremamente arriscado. Eu poderia acabar com complicações graves, possivelmente afetando todo o meu sistema nervoso. A cirurgia envolveria múltiplos procedimentos ao longo de várias semanas, com uma chance de sucesso de 40%. Ele deixou a decisão para mim, mas Megan acha que essa pode ser minha chance de recuperar a visão. Quando meu médico mencionou pela primeira vez a opção da cirurgia, eu imediatamente disse não. Passei 3 meses no hospital após o acidente, lidando com incontáveis testes e procedimentos. O constante bip dos aparelhos, as rodadas intermináveis de medicamentos e os turnos rotativos de enfermeiros quase me enlouqueceram. Meu quarto de hospital se tornou meu mundo inteiro. Eu não conseguia nem ir ao banheiro sem ajuda. Meu cabelo começou a cair por causa do estresse, e eu desenvolvi crises de ansiedade sempre que ouvia equipamentos médicos sendo levados pelo corredor. A ideia de passar por tudo isso de novo, com apenas 40% de chance de sucesso, parecia insana. Mas ultimamente Megan tem me mostrado depoimentos de pacientes que fizeram procedimentos semelhantes. Temos pesquisado tudo, o histórico do cirurgião, possíveis complicações, tempo de recuperação e até a cobertura do seguro. A cirurgia custaria cerca de $200 mil, mas meu seguro do acidente cobriria 80% do valor. Derek tem me pressionado para guardar esse dinheiro do seguro para nossa futura casa, o que parece estranho, já que ele costumava me encorajar a tentar todos os tratamentos possíveis. Meu irmão mais velho, que é farmacêutico, analisou o regime de medicamentos que eu precisaria e disse que, na verdade, é menos intenso do que meus tratamentos anteriores. A ideia de surpreender Derek no nosso casamento, sendo capaz de vê-lo no altar, continua se repetindo na minha mente. Mas Megan está mais focada em usar isso como uma maneira de confirmar suas suspeitas sobre ele e Alice. A cirurgia exigiria pelo menos 6 semanas de recuperação, o que significa que eu estaria de volta em casa cerca de 3 semanas antes do casamento, assumindo que tudo corra perfeitamente sem complicações. Sinto um pouco de culpa por potencialmente usar um procedimento médico como uma armadilha. E se eu passar por todo esse trauma e dor apenas para descobrir que estava errada sobre tudo? Minha terapeuta diz que preciso ter certeza sobre minhas motivações. Estou fazendo isso por mim ou apenas para pegá-los? Por favor, vocês poderiam me dar conselhos sobre o que devo fazer a partir de agora? Atualização 2. 3 meses depois. Se passaram 3 meses e eu decidi seguir em frente com a cirurgia. Depois de semanas de pesquisa e conversas com pacientes que já haviam passado pelo procedimento, resolvi assumir o risco. A preparação foi intensa. Tive que parar de tomar certos medicamentos, passar por vários exames pré-operatórios e até ganhar um pouco de peso, porque o médico disse que a recuperação seria mais fácil se eu não estivesse abaixo do peso. Passei 5 dias realizando procedimentos pré-operatórios antes que eles pudessem sequer começar a cirurgia principal. Disse a todos que estava participando de um programa especializado de aprendizado de Braille em Boston.
Derek e Alice imediatamente sugeriram que Megan voltasse para sua família durante esse período para economizar dinheiro. Segundo eles, pagar o salário integral dela enquanto eu estivesse fora não fazia sentido. Tentei argumentar que Megan poderia ajudar a manter a casa, mas eles foram insistentes. Chegaram até a ligar para os meus pais para convencê-los, alegando que Megan merecia uma folga. Minha mãe concordou, dizendo que isso daria a Derek e Alice tempo para finalizar os preparativos do casamento. Toda a situação parecia conveniente para eles, mas eu não podia dizer nada sem revelar meus planos reais. Megan encontrou um apartamento perto do hospital onde fiz minha cirurgia. Ela dividiu seu tempo entre me visitar e pegar turnos em um asilo local para cobrir suas despesas. A cirurgia em si foi melhor do que o esperado, mas a recuperação foi brutal. Passei 4 semanas lidando com dores de cabeça intensas e sensibilidade à luz. Os médicos precisaram ajustar continuamente meus medicamentos porque meu corpo rejeitava as prescrições iniciais. Apesar de tudo, Megan estava lá, me ajudando a praticar exercícios para os olhos e lendo atualizações dos meus prontuários médicos. Durante as noites no hospital, Megan me contou sobre sua infância. Enquanto eu fazia aulas de piano e ia para acampamentos de verão, ela trabalhava em uma lanchonete aos 14 anos para ajudar a pagar as contas médicas da mãe. O pai dela a abandonou quando ela era jovem, e a mãe desenvolveu esclerose múltipla logo depois. Ela nunca conseguiu terminar a faculdade porque precisava trabalhar em tempo integral como cuidadora. Enquanto isso, minha maior preocupação nos meus 20 e poucos anos era decidir se aceitava a oferta do meu pai para trabalhar na empresa dele ou seguia minha própria carreira. Meu privilégio ficou muito evidente durante essas conversas. O mês no hospital mudou completamente minha perspectiva. Antes do acidente, minha vida girava em torno do planejamento do casamento e da tentativa de transformar Derek em um marido ideal. Eu tinha essa visão perfeita do nosso futuro. Uma casa no subúrbio, 2 filhos e churrascos de fim de semana com amigos. Agora eu estava deitada em uma cama de hospital, apavorada com o que poderia descobrir quando voltasse a enxergar. Comecei a pensar sobre o que realmente queria da vida. Talvez eu pudesse usar o dinheiro do seguro para começar meu próprio negócio em vez de guardá-lo para uma casa com Derek. Eu poderia viajar, voltar a estudar. O acidente me forçou a perceber que eu estava vivendo a versão de uma vida perfeita que pertencia a outra pessoa. Atualização 3. Um mês depois. Olá! Já se passou um mês desde minha última atualização, e a cirurgia foi bem sucedida. Agora recuperei 75% da minha visão. Os médicos disseram que o resultado foi melhor do que o esperado. As cores ainda estão um pouco desfocadas, e eu preciso de óculos especiais por causa da sensibilidade à luz, mas é incrível comparado à escuridão total. De volta para casa, tenho fingido que ainda estou cega. Os óculos ajudam a sustentar essa história, já que preciso usá-los de qualquer forma. Megan voltou a morar comigo, e retomamos nossa rotina antiga, exceto pelo fato de que agora eu posso realmente ver o que está acontecendo ao meu redor. Essas últimas semanas têm sido emocionalmente exaustivas. Houve pelo menos 10 momentos em que eu quis gritar que podia ver tudo, como quando Derek cancelou nosso encontro semanal, alegando que precisava trabalhar até tarde, mas eu o vi saindo de carro com Alice. Ou quando eles passaram 3 horas organizando lembrancinhas de casamento no porão enquanto eu supostamente estava cochilando. Fiquei calada porque precisava entender completamente a extensão da traição deles. Mais do que isso, eu precisava saber por que Derek ainda estava seguindo com os planos do casamento. Seria por culpa? Pena? Ou talvez tivesse algo a ver com o pagamento do meu acordo de seguro, que está previsto para o próximo mês. Ontem finalmente consegui a prova de que precisava, embora eu desejasse não tê-la visto. Eu estava sentada na sala enquanto eles estavam na cozinha, supostamente discutindo o cardápio do casamento. Pelo reflexo no armário de vidro vi toda a interação deles. Alice estava encostada no balcão enquanto Derek preparava café. Eles falavam em sussurros, e então ela beijou a bochecha dele. Em vez de se afastar, ele se virou e a beijou nos lábios. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei meu telefone cair. 4 anos de confiança e amor destruídos em 10 segundos. A pior parte foi vê-los ajeitando as roupas e agindo normalmente quando voltaram para a sala, perguntando se eu queria café. Depois de testemunhar isso, liguei para Megan, fingindo que precisava de ajuda com uma tarefa relacionada ao casamento. Quando Derek e Alice perguntaram o que havia de errado, inventei uma história sobre precisar comprar algo na loja de noivas. A maneira como eles se olharam quando mencionei o casamento, como se estivessem compartilhando uma piada secreta às minhas custas, me deu vontade de vomitar. Em vez disso, sorri e falei o quanto estava animada para continuar com os planos do casamento. Derek teve a audácia de segurar minha mão e dizer que mal podia esperar para se casar comigo.
A reação dele ao insistir nos planos do casamento fez tudo se encaixar. Em vez de parecer preso ou culpado, ele parecia quase ansioso. Ele e Alice compartilharam um olhar cúmplice, e ele chegou a sorrir. Foi então que me lembrei da conversa com meu agente de seguros no mês passado. Há um pagamento de $800 mil programado para o final do ano, principalmente para cobrir despesas médicas futuras e a perda de salário do meu emprego. Se estivermos casados quando o pagamento for feito, Derek terá acesso legal a esses fundos. O cronograma do casamento de repente fez todo sentido. Está marcado exatamente 8 semanas antes do pagamento final do seguro. Os pagamentos do seguro do acidente têm sido feitos em quantias menores até agora, 5 mil aqui, 10 mil ali, para despesas médicas e reabilitação. Mas o pagamento principal sempre esteve agendado para dezembro. Derek tem mostrado um interesse incomum nos meus documentos de seguro ultimamente, sempre se oferecendo para lidar com as ligações aos agentes. Ele até sugeriu que eu mudasse para o escritório de advocacia do primo dele para cuidar do acordo, o que agora percebo que lhe daria ainda mais controle sobre o dinheiro. Na semana passada, ouvi ele no telefone com um corretor de imóveis sobre uma propriedade à beira-mar, algo que definitivamente não podemos pagar apenas com o salário dele. O comportamento de Derek desde o acidente agora faz muito mais sentido. Ele parou de segurar minha mão durante os filmes, não me dá mais abraço surpresa por trás, nenhum daqueles pequenos gestos de carinho que ele costumava fazer o tempo todo. Ele alega que tem medo de me machucar, mas vi como ele pode ser carinhoso com Alice. Ontem mesmo, ele ajudou Alice a experimentar o vestido de dama de honra. Enquanto isso, ele nem se senta ao meu lado no sofá. Verifiquei o extrato da nossa conta conjunta e descobri que ele tem levado Alice a restaurantes caros, enquanto me diz que está trabalhando até tarde. Decidi organizar uma festa pré-casamento na próxima semana. Já enviei convites para todos, toda a família de Derek, nossos amigos da faculdade, meus colegas de trabalho, até o chefe dele, que ele detesta. Alice está ajudando a planejar, achando que é apenas mais um chá de panela. Ela até convenceu nossos pais a virem mais cedo para isso. O local está reservado, o buffet está encomendado, não pelo serviço da Alice, o que levantou algumas sobrancelhas, e preparei uma apresentação de slides muito especial para a ocasião. Megan tem me ajudado a reunir evidências, fotos, extratos bancários, mensagens de texto que ela conseguiu capturar do telefone de Derek quando ele deixou carregando. Eles acham que são tão espertos, mas não têm ideia do que está por vir. Atualização final. 4 dias depois. O casamento está oficialmente cancelado. Ontem à noite, terminei meu noivado na frente de 60 convidados, durante o que deveria ser a nossa celebração pré-casamento. Todos estavam lá, a família de Derek e meus colegas de faculdade, nossos colegas de trabalho e até meus antigos vizinhos. A festa começou normalmente. As pessoas estavam bebendo champanhe, comendo aperitivos e nos parabenizando pelo casamento que se aproximava. A mãe de Derek não parava de mostrar para todos fotos da casa de praia que queria que comprássemos perto da casa deles. Alice estava desempenhando o papel perfeito de dama de honra, garantindo que os copos de todos estivessem sempre cheios. Esperei até que todos terminassem o jantar para fazer meu anúncio. Quando tirei meus óculos e disse a todos que podia enxergar, a sala explodiu em animação. Minha mãe começou a chorar. O pai de Derek dizia que era um milagre. Mas Derek e Alice? Eles pareciam ter visto um fantasma. Derek ficou abrindo e fechando a boca como um peixe, enquanto Alice de repente ficou fascinada com seus sapatos. Foi a primeira vez em semanas que os vi manter uma distância apropriada um do outro. Então começaram as perguntas sobre quando e como isso aconteceu. Expliquei tudo. A cirurgia arriscada de 3 meses atrás, o período de recuperação em Boston, os médicos que me deram 40% de chance de sucesso. Megan, interpretando seu papel perfeitamente, perguntou por que eu não havia guardado essa revelação para o dia do casamento. Foi então que me virei para Derek e Alice e disse que este era meu presente de casamento para eles. Comecei a listar datas e horários específicos. A tarde que eles passaram na casa da piscina enquanto eu supostamente estava na fisioterapia. O encontro tarde da noite no carro dele na semana passada. Os beijos que achavam que ninguém tinha visto. A cada detalhe, o rosto de Alice ficava mais pálido, e as mãos de Derek começaram a tremer. Quando Alice tentou negar, descreve a marca de nascença nas costas dela que Derek estava tocando na cozinha 3 dias atrás. Isso a calou rapidamente. Derek então tentou inverter a situação. Ele se levantou na frente de todos e disse que eu era desonesta por ter mentido sobre a cirurgia. Meu próprio pai teve que me segurar quando Derek afirmou que meus problemas de confiança tinham arruinado o nosso relacionamento. Foi nesse momento que tirei a pasta que Megan me ajudou a preparar. Dentro, havia extratos recentes do cartão de crédito dele mostrando despesas em hotéis,
capturas de tela do histórico de navegação dele pesquisando advogados de divórcio e uma cópia do e-mail enviado para o primo sobre como acessar o acordo do seguro após o casamento. O pagamento final do seguro seria de $800 mil, o suficiente para ele e Alice começarem uma nova vida juntos. Minha mãe começou a gritar com ele em inglês e coreano. Os pais de Derek pareciam mortificados, especialmente quando mencionei como eles o ajudaram a verificar leis de casamento relacionadas a benefícios por invalidez. A irmã de Derek começou a chorar, dizendo que já os havia pego juntos, mas não sabia como me contar. Enquanto isso, Alice continuava tentando se aproximar de mim, soluçando sobre como simplesmente aconteceu e como eles nunca quiseram me machucar. Disse a ela para guardar as lágrimas falsas para o próximo evento de buffet dela. Depois de 30 minutos de caos absoluto, com pessoas tomando partido e outras tentando acalmar a situação, já tive o suficiente. Disse a Derek que ele tinha 24 horas para tirar suas coisas da minha casa. Ele tentou argumentar que o nome dele estava no contrato de aluguel, mas lembrei que meus pais haviam pago todos os aluguéis do último ano. Meu pai já ligou para o advogado para cuidar da papelada. Alice tentou me seguir quando saí, mas Megan bloqueou o caminho dela. Pelo que ouvi, ela está hospedada em um motel porque nossos pais não a deixaram voltar para casa. Estou no meu quarto desde a noite passada, ignorando as dezenas de mensagens que estão inundando meu celular. Meus amigos da faculdade querem me levar para uma viagem para esquecer tudo isso. A mãe de Derek continua ligando para se desculpar, mas agora só preciso de espaço. A única pessoa com quem estou falando é Megan, que tem trazido comida para mim e me ajudado a processar o que restou do meu relacionamento. A dor vem em ondas. Em um momento, sinto alívio por tudo ter acabado. No outro, estou olhando fotos antigas, me perguntando se eles já estavam juntos naquela época. Mas, acima de tudo, me sinto estúpida por não ter visto os sinais antes. Minha mãe me avisou sobre o padrão de Derek de viver às custas dos outros. Primeiro os pais dele, depois eu. Ele não mantém um emprego estável desde a faculdade, sempre alegando que estava se encontrando, enquanto eu pagava nossas contas. O seguro do acidente provavelmente foi o maior prêmio que ele já viu na vida. Pelo menos descobri tudo antes de assinar os papéis do casamento. Algumas traições você pode perdoar, mas essa não é uma delas. Nossos pais continuam pressionando por uma reconciliação, dizendo que a família deve se apoiar. Mas no que me diz respeito, agora só tem um membro da família em quem posso confiar, Megan. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.